Quinta-feira, 18 de junho. Este é o canal Brasil News, trazendo a informação para você. A gente mostra nessa edição que a taxa básica de juros do Brasil caiu para o menor patamar da história. Você vai ver ainda que a medida provisória com mudanças nas regras de trabalho durante a pandemia foi aprovada na Câmara. Um laboratório alemão foi autorizado a testar uma vacina contra a Covid-19 em humanos. A Caixa Econômica paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os inscritos no Bolsa Família com o número de identificação social UNIS, final 2. São quase 2 milhões de trabalhadores beneficiados. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a situação do coronavírus está se estabilizando no país, mas ainda é preciso cautela. Em 24 horas, o número de mortes por causa da Covid-19 foi menor do que o registrado na terça, mas ainda ficou acima de 1.200. O Ministério da Saúde notificou 1.269 mortes decorrentes do novo coronavírus e 32.188 casos de pessoas infectadas pela doença. Desde o início da pandemia, o Brasil contabiliza 46.510 óbitos por Covid-19 e 955.377 casos de infecção. O número de curados atingiu 463.474 pessoas. O diretor executivo da OMS disse ainda que o país precisa reforçar as medidas de distanciamento físico e higiene e também garantir que as comunidades mais carentes recebam apoio para adotá-las. Michael Ryan afirmou que o Brasil tem uma história de sucesso no combate a pandemias. E se o país trabalhar de forma coordenada, mantendo as medidas de saúde pública em todos os níveis, não há por que não ter sucesso desta vez. O ex-assessor parlamentar e policial aposentado Fabrício Queiroz foi preso nesta manhã em Atibaia, no interior de São Paulo. A ação foi realizada pela Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo e do Rio de Janeiro. E os mandados foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. A ação é um desdobramento da investigação que apura o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo o relatório do antigo COAF, Queiroz teria movimentado R$ 1.200.000 em sua conta de maneira considerada atípica. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro começa hoje a análise da denúncia do pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. Devem ser definidos o presidente, o relator e outras funções. Entre os argumentos para o pedido de impeachment já aceito pelo plenário estão improbidade administrativa pelo mau uso de dinheiro público, conforme despacho do Superior Tribunal de Justiça na Operação Placebo, e os fatos ligados à Operação Favorito, que apura desvios em contratos na área da saúde envolvendo organizações sociais. O acolhimento do pedido de impeachment pela LERJ recebeu 69 votos favoráveis dos 70 deputados. Os nomes dos 25 deputados que compõem a comissão foram indicados pelos partidos. Com a definição de todos os cargos da comissão especial, uma cópia do processo deve ser enviada ao governador Wilson Witzel, que vai ter um prazo de até 10 sessões legislativas para apresentar a defesa. E após a apresentação da defesa, a comissão especial vai ter 5 sessões para apresentar um parecer final sobre a questão. Na sequência, os parlamentares devem questionar o relator, que vai responder às perguntas, e só então é aberta a votação nominal. Para o processo ser aprovado, é necessário que a maioria absoluta, 36 votos, sejam favoráveis. Nesse caso, Witzel seria afastado e o Tribunal de Justiça formará um tribunal misto, com juízes e deputados, para decidir se o governador perde ou não o mandato. O governo federal apresentou ontem o Plano Safra 2020-2021, que vai contar com mais de 236 bilhões de reais. Serão oferecidos aos pequenos produtores aproximadamente 33 bilhões de reais para financiamento pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Além do presidente da República, Jair Bolsonaro, estiveram na apresentação o secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio Marques, e o diretor do Departamento de Financiamento e Informação, Wilson Vaz de Araújo. No Plano Safra 2020-2021, para apoiar a produção agropecuária nacional,
houve um aumento de 13 bilhões e 500 milhões de reais em relação ao plano anterior, totalizando 236 bilhões e 300 milhões de reais. Os pequenos produtores rurais terão 33 bilhões de reais para financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com juros de 2,75% e 4% ao ano para custeio e comercialização. O Plano Safra é uma iniciativa do governo federal que orienta a destinação de recursos para a cadeia do agronegócio e viabiliza o financiamento e a securitização da atividade agrícola e comercialização da produção em todo o Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu ontem a taxa básica de juros da economia brasileira para 2,25%. É a menor da história. O corte de 0,75 ponto percentual foi anunciado no fim da tarde desta quarta-feira pelo Banco Central. Foi a 8ª redução consecutiva. A decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, foi unânime e ocorre em meio à pandemia do novo coronavírus, que provocou uma forte crise econômica. A redução é uma tentativa de estimular a reação da economia. A próxima reunião do Copom está marcada para 4 e 5 de agosto. Ainda não há uma data certa, mas muitas escolas já se preparam para a volta às aulas. A rede privada de ensino está pressionando os governantes estaduais e municipais para a reabertura dos portões antes mesmo da rede pública. Isso porque representantes asseguram que as escolas particulares têm condições de adotar protocolos de higiene que garantem a segurança dos alunos. O laboratório alemão CureVac foi autorizado a testar clinicamente em humanos uma vacina contra a Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem hoje 11 potenciais vacinas contra a doença sendo testadas em humanos no mundo. Os testes da CureVac vão ser realizados dentro de um estudo preliminar com 168 voluntários em bom estado de saúde. Entre eles, 144 vão ser vacinados durante o mês para examinar se toleram bem as doses inoculadas. O governo alemão anunciou que o Estado vai se tornar acionista do laboratório para evitar que seja comprado por um investidor estrangeiro, em especial americano. O Banco Público Alemão de Desenvolvimento, KfW, vai investir 300 milhões de euros para adquirir uma participação de 23% na empresa de biotecnologias. E essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Boa noite. Quinta-feira, 18 de junho, às 19 horas. Do meu lado aqui é a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Adiante, é uma live bastante rápida, né? Curta, mas tem assuntos aqui bastante palpitantes. Primeiro aqui é a questão da operação de hoje, sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Né? E foi feita uma prisão espetaculosa. Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo um maior bandido da face da terra. Mas que a justiça, diga, siga o teu caminho. Repito, não estava foragido e não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. Né? E tranquilamente, se tivessem pedido ao advogado, eu acredito, o comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então esse é o quadro. Da minha parte está encerrado aí o caso Queiroz. A outra coisa importante, um fake news, né, mais um. O G1, desde manhã, há uma operação de busca e apreensão na casa de uma funcionária do meu filho, o deputado Flávio Bolsonaro. Estariam fazendo
uma busca e apreensão numa casa minha em Bento Ribeiro. A imprensa dizia, né, o Jamo dizia, e toda a imprensa quase replicou isso aí. Que essa casa constava no imposto de renda. Sim, na rua divisória 30, casa 15, consta no imposto de renda, e eu tenho quase 30 anos essa casa lá em Bento Ribeiro. E, obviamente, ao propagar essa notícia por várias horas, até que foi desmentido num pequeno rodapé ali do jornal, me vinculando ao caso Queiroz. Então, a má-fé da imprensa, nesse caso. Lamento, mas é prático, né, da grande mídia divulgar notícias nesse sentido. E também dizia que eu fui avisar de manhã, pelo sistema de inteligência particular meu, tá? Ao meu sentido particular, que eu tenho falado, amigos que eu tenho pelo Brasil todo que trocam informações comigo de mais variados assuntos, em especial os que interessam para o nosso Brasil. Então, 2 fake news. A minha casa em Bento Ribeiro que está fechada, tem uma pessoa que toma conta lá, limpa, sai, etc. De vez em quando dorme, deve dormir lá também. Não foi a minha casa que sofreu aí busca e apreensão por parte da Polícia Civil do Rio e Ministério Público Estadual. Não tem nada de federal, e eu não respondo, pelo que eu sei, nenhum filho meu responde qualquer processo na Justiça Federal ou perante a Polícia Federal. No tocante a isso, porque se a economia desajustar, todo mundo sofre. E quando se cria inflação, essa inflação atinge em especial os mais humildes. Então a questão dessas 4ª e 5ª parcelas. Aí eu vejo gente do parlamento, com justiça, diz, não, tem que ser mais 2 parcelas de 600. Tudo bem, mas vai desequilibrar para o lado de cá. Se nós aqui desajustarmos a nossa economia, todo mundo vai pagar uma conta muito mais alta. Porque a gente apela para os senhores governadores e prefeitos que busquem aí uma abertura do comércio de forma racional, responsável, todo mundo tem responsabilidade, mas o Brasil não aguenta mais o fique em casa. O homem do campo não ficou em casa. A nossa querida OMS, Organização Mundial de Saúde, fica o tempo todo num vai e vem, a máscara protege, não protege, a quarentena aí, fica todo mundo em casa, é bom, agora não é bom. A questão da hidroxicloroquina, não vamos mais sugerir, orientar, fazer pesquisas com hidroxicloroquina, depois volta atrás. Assintomático. Depois vem na questão dos assintomáticos, que raramente transmite o vírus, depois, 24 horas depois, mudou de ideia completamente. E a nossa OMS está deixando muito a desejar nessa área. Fala tanto em foco, em ciência, o que, com todo respeito, que menos tem de ciência é a nossa OMS. Parece que não acerta nada, fica não vai e vem o tempo todo. Parece que alguém toma uma decisão, fala alguma coisa, e de repente, alguém que manda lá, que parece que é isso, né? Olha, desmite isso aí que não está pegando bem para a gente. E assim está sendo feito. Deixo bem claro mais uma vez. O Supremo Tribunal Federal decidiu que prefeitos e governadores que deviam conduzir a política de combate ao vírus. Eu, como presidente da República, coube apenas o quê? Mandar dinheiro para estados e municípios. Praticamente quase nada além disso. Lamento a quantidade de mortes que estamos tendo. A questão dos números deixa muita gente em dúvida ainda. Morreu de Covid-19 ou com Covid-19. Temos declarações de diretores de hospitais dizendo que 40% do que entrou lá no óbito lá como Covid-19, 40% não era de Covid-19. Isso é muito triste, porque os números, dessa forma, não traduzem muitas vezes políticas que os governadores e prefeitos têm que adotar na ponta da linha. Chegam muitas informações desencontradas, mudamos a forma de contar, de acertar essa tabela. Ninguém tentou maquiar números, como maldosamente uma grande rede de televisão aí anunciou, que maquiar números, esconder números. Ninguém quer esconder números, muito pelo contrário. Nós queremos mostrar os números reais, para você fazer um levantamento em tal estado, tal região, realmente
o número de contaminados tem diminuído, o número de óbitos tem diminuído, então a pandemia passou por lá, já se contaminou aproximadamente 70% das pessoas, dificilmente alguém daquela região vai contrair o vírus, porque as pessoas que já conseguiram imunização não transmitem para outras. Tá? Esse é o trabalho do Eduardo Pazuello, lá no Ministério Provisório do Futebol. Tá? Tínhamos o time do Flamengo, a diretoria do Flamengo sempre entrava em contato conosco, queria mudar alguma coisa para salvar o futebol, porque os times pequenos, o Felipe Melo sabe muito disso aí, não tem como sobreviver, diferente do Palmeiras, do Felipe, do Flamengo, do Grêmio, do Inter, né? Vasco, tem tantos outros. Fica difícil, tem como sobreviver, tem uma maneira, tem uma renda extra, tem outros programas, outras fontes de renda, o time pequeno não tem. Então, nós assinamos ontem a medida provisória 984 de 2000, MP do futebol. O que acontece? Flexibiliza contrato dos clubes com jogadores de futebol durante a pandemia. Então, os contratos era permitido pela Lei de no mínimo 90 dias. E o Campeonato Carioca, por exemplo, pelo que eu sei, recomeça hoje, né? O Bangu e Flamengo. Flamengo e Bangu. Bangu e Flamengo. Tem que ver bem a questão de mando de campo, né? Bangu e Flamengo hoje era por até no mínimo 90 dias. E agora passou a ser por no mínimo 30 dias. Então acaba em 30 dias. Então os times têm como fazer um contrato de 30 dias. Se fizer de 90, não teria como pagar mais 2 meses de salário, porque acabando o Campeonato Carioca, os campeonatos regionais, né? Mesmo de São Paulo, que é com toda certeza, os campeonatos com mais recursos, também tem dificuldade. Tá certo? Então isso aí vai permitir que os clubes contratem por até 30 dias entre jogadores. Tinha vi uma fotografia do Rio de Janeiro, não sei qual time que estava vendendo banana na feira. Tá certo? Então a gente vai permitir o pessoal fazer esse contrato e jogar um futebolzinho ali. Essa nova regra de contrato vale até 31 de dezembro. Tá certo? Onde vai durar então aquela que nós chamamos de estado de calamidade. Depois de 31 de dezembro, volta a valer o contrato em 90 dias. Se Deus quiser, dando tudo certo até lá, o pessoal tem como se reorganizar para o campeonato aí do ano que vem. Então estava aqui, o Felipe estava presente, botei o broche ali do Flamengo, o Felipe olhou meu torto para mim, que ele sabe que eu sou porco, né? Eu sou palmeirense, mas eu falei, olha, estou prestigiando o Flamengo, dado a diretoria que temos procurado para buscar a solução para esse caso, juntamente o Marcelo aí, que é o nosso secretário de esporte. E falei, Felipe, né? Estou com o prazo do Flamengo aqui, mas se Deus quiser, estarei no Catar em dezembro para ver você levantar a taça de Palmeiras bicampeão mundial, ok? Vamos lá. Uma coisa importante na medida provisória, por isso que eu falei Bangu e Flamengo, e não Flamengo e Bangu. Por quê? Porque nessa MP, ela diz que pertence ao clube mandante o direito de arena. Ou seja, hoje o Bangu manda na imagem do Flamengo. O Bangu diz qual televisão, outra mídia social qualquer que vai transmitir o jogo. O Flamengo não apita. Aqui apita é o Bangu. Tá? Então esse direito de arena é muito importante, porque há um conflito entre alguns clubes, né, no tocante a isso, e esse conflito deixa de existir. Então o mandante é que vai dizer aqui qual TV vai transmitir aquele jogo. Também serão distribuídos, né, por essa medida provisória em partes iguais aos atletas do espetáculo 5% da receita proveniente da exploração dos direitos desportivos audiovisuais. Então, se uma TV paga X, 5% de X vai de forma igual para os atletas ali de futebol. Com toda certeza, o jogo do Bangu, por exemplo, a gente entende, reconhece, é um time que tem dificuldade financeira, e os jogadores não é esse salário todo, que alguns acham que só porque joga futebol tem um salário muito bom, e nesse jogo com o Flamengo, com toda certeza, o Bangu vendendo bem esse direito de imagem, tem uma boa arrecadação, e 5% vai para os atletas de forma aí igual, equânime, né? Democrática. Então, isso é muito bem-vindo.